Esses são os momentos mais estranhos do futebol. Declan Rice faz a falta e fica no chão. Na reposição, o adversário perde a cabeça e chuta ele. Mas o juiz, ao invés de punir quem agrediu, ele expulsa o Rice, deixando todo mundo sem entender nada. Ele se prepara para a ultrapassagem, esperando o passe, mas vê que o companheiro não vai soltar e já desiste, até levanta os braços, frustrado. Só que bem na hora que ele vira o rosto, o passe vem, deixando seus companheiros bravos. Kudus faz a falta e ainda acerta uma mão no rosto do adversário, que já cai no chão. Aí vem o Richarlison para tirar satisfação, mas antes mesmo de falar qualquer coisa, ele também leva uma. Resultado: 2 no chão e o juiz com mais trabalho do que devia. Esse cara vai cobrar a falta, mas olha onde ele acerta. Esse cara dá uma coisa para o jogador cheirar, repare só na cara dele. O que será que era aquilo? Olha só a reação do jogador ao ver que não tem a bola. O adversário vai cobrar o lateral e, sem pensar, joga a bola na cara dele. Não deu outra. Indignado, ele chega empurrando o cara e acaba levando o vermelho. A fúria foi tão grande que nem deu tempo de pensar nas consequências. No que será que o Saka estava pensando? No cruzamento, o goleiro sobe para agarrar a bola, mas ao cair, ele solta uma careta provocativa direto para o jogador que estava dividindo com ele. Na cobrança de escanteio, o goleiro afasta a bola, mas ela sobra para o adversário que tenta uma bicicleta. A bola vai para fora, ou pelo menos o goleiro acha que vai. Ele já vai correndo procurar outra bola para cobrar o tiro de meta, deixando o gol completamente aberto. Só que, por sorte, o jogador que estava com a bola decide chutar para fora. No escanteio da Colômbia, o zagueiro sobe e faz o gol. Mas o mais incrível é esse cara encostado no primeiro pau da trave, bem no exato lugar onde a bola foi. O cara ali, com a mão na cintura, totalmente desconectado da jogada, como se fosse outra partida. No cruzamento, o jogador cabeceia, o goleiro defende e na sobra, o gol sai. O bandeirinha anula, o juiz pede o VAR, mas olha como eles traçam a linha. Isso mesmo, o VAR usou um pedaço de papel como linha. Fica a pergunta: isso é tecnologia ou improviso? Depois do cruzamento, que vai direto pela linha de fundo, o jogador irritado vai chutar a grade, mas o clima não ajuda. Tá tanto frio que a chuteira simplesmente gruda na grade. A bola tá no alto e os 2 jogadores vão pra disputa. Um deles acaba resvalando com a mão e o juiz, sem pensar 2 vezes, marca falta. Pro outro time, detalhe: o próprio jogador que tocou com a mão assume que foi ele. Ou seja, até quem cometeu a falta tentou corrigir o juiz. Alexander-Arnold cruza e sai o gol. Na comemoração, o Gandula se empolga e vai comemorar com os jogadores recebendo uma sequência de tapas na cabeça, como se fosse um dos titulares. O goleiro vai repor a bola, mas seu companheiro, achando que a bola não estava em jogo, simplesmente pega com a mão. O juiz marca pênalti. Na cobrança ele erra, mas no rebote manda pra rede. E não para por aí. Em outro lance, o jogador do mesmo time sofre a falta, mas o adversário pega a bola com a mão achando que o juiz já tinha apitado. Detalhe: ele estava dentro da área. Mais um pênalti e dessa vez gol direto. O jogador cobra o pênalti e faz o gol. Na comemoração, ele tira a camisa e corre para a torcida. Mas tinha outra por baixo, idêntica. Ele joga a de cima para a galera e volta tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Só que o juiz não cai nessa e expulsa o jogador. Parece que ele tentou burlar a regra achando que ia escapar do cartão, mas não deu certo. O jogador do Arsenal dá o passe para o companheiro que parecia claramente impedido. Todo mundo para, até ele. Mas do nada ele resolve continuar e tenta o chute pro gol. O juiz não marca absolutamente nada. Nem bandeira, nem VAR, nem explicação. Ficou no ar. Tava valendo ou ninguém entendeu o que aconteceu? O jogador de branco tenta um passe longo, mas erra feio.
O adversário deixa a bola passar, achando que saiu e tenta agilizar. Só que a bola ainda estava em jogo. Ele dá um toque com a mão, tentando mandar pro goleiro, mas por pouco o juiz não marca alguma coisa. Escapou no detalhe, mas o vacilo foi gigante. Olha a qualidade na cavadinha, a bola encobre o goleiro com categoria, parecia gol certo, só que ela quica na linha e vai pra fora. O detalhe, ele achou que tinha sido gol e até saiu pra comemorar, só faltou a galera avisar que não entrou. Após o cruzamento, Pickford sobe tranquilo e segura a bola com segurança, mas olha a cena que ele faz. Atuação nota 8. O jogador da Lazio afasta, e a bola sobra pro Depay que domina, mas se enrola todo e acaba virando uma verdadeira cambalhota. Olha o golaço que esse cara faz. Foi tão bonito que ele ficou encantado consigo mesmo e esqueceu de olhar pra frente. Quando levantou a cabeça. Pá! Direto no poste. Depois é só ver a testa dele. Parecia que o gol veio com troco. O cara toca pro meio, o chute sai mascado e a bola morre na linha. O companheiro vem pra empurrar, mas ele tira de lá. O que será que aconteceu? Esquema de aposta? Porque explicar isso aí tá difícil. Olha o que o Pogba consegue fazer nesse lance. Ainda por cima, conseguiu rasgar a camisa do seu adversário. Os dois saem na dividida, mas o de branco exagera um pouco na cena. Para essa atuação, eu dou nota 10. No cruzamento para a área, o jogador cabeceia firme e parece gol certo. A bola vai direto, mas passa pela rede do lado de fora. Mesmo assim, os jogadores comemoram e até o juiz pensa que foi gol. Só depois percebem o erro. Após a cobrança de lateral, o jogador recebe a bola, pronto para jogar. Mas do nada aparece um funcionário do estádio no meio do lance. Entra em campo para pegar algo jogado, sem nem esperar o jogo parar. Interrompe tudo e ainda irrita geral. Principalmente o jogador com a bola, que ficou pistola com a invasão. O jogador de verde carrega e bate no canto. Parece que vai pra fora, mas a bola vai direto pro gol e fura a rede. Engana todo mundo, até o juiz, que não sabia se era gol ou não. Mas no fim, foi confirmado o gol legal. Olha onde esse cara colocou a bola ao receber o passe. Na barriga, escondida dentro da camisa. Ele simplesmente ergueu a camisa e cobriu a bola como se fosse um canguru. Será que isso pode? Esse cara estava conduzindo a bola pro ataque, mas seu adversário não largava, puxando a camisa com força. E ele seguia correndo, como se nada o parasse. Parece que o rival esqueceu de pedir a camisa no fim do jogo e resolveu garantir logo ali mesmo. O jogo tá 1-0 aos 85 minutos, e do nada o árbitro apita o fim. Todo mundo reclama, jogadores, comissão, até Gandula se duvidar. Ele percebe o erro e reinicia a partida. Mas não dá nem 4 minutos e apita o final de novo, antes dos 90. A comissão invade o campo, cobra cara a cara, mas ele nem liga. Ignora geral e encerra o jogo do jeito dele. Esse jogador do Sunderland sobe nas costas do adversário e fica lá, tranquilo, como uma criança brincando com o pai. E não para por aí. Em outro jogo, depois de dividir a bola, ele abraça o rival, começa a rir e ainda ameaça dar um beijo. Será que temos o jogador mais carinhoso do futebol? Porque marcação assim é puro afeto. Após o cruzamento, o goleiro sobe e segura firme, mas o jogador, mesmo com a bola nas mãos do goleiro, tenta cabecear assim mesmo. Um lance completamente sem sentido. Parecia que ele esqueceu as regras por alguns segundos. Esse jogador tá com a bola e toca pra fora, só que toca certinho pro cara de verde, que nem era do time, era um funcionário do estádio passando ali do lado só de rolê, confundiu até o adversário, e talvez até a si mesmo. Chiellini recebe a bola, mas escorrega feio na hora de dominar e entrega de bandeja. Só que, pra não se complicar ainda mais, dá um tapão com a mão e tira ela da jogada.
Esse goleiro tá fora do gol, domina a bola com calma e nem se assusta com a pressão, começa a fazer embaixadinha e, pra fechar com estilo, dá um chapéu no adversário que chega seco. Depois só joga pra fora e sai tranquilo, como se fosse normal. A Inter puxa o contra-ataque e o goleiro corre desesperado para voltar pro gol, mas no meio do lance, um jogador da Inter puxa ele pela camisa. O companheiro faz o gol livre, mas o juiz viu tudo e anulou. Um lance tão infantil que o goleiro estava metros longe do gol, talvez nem chegasse, e mesmo assim o cara resolveu fazer a falta. E esse lance bizarro? O time tá no ataque, chuta no canto do gol e quem defende é o massagista. Isso mesmo. Ele salva a bola em cima da linha, impede o gol e ainda sai correndo pro vestiário pra não apanhar. A galera do time adversário ficou maluca e ele sumiu igual herói de filme. Esse cara parte pro X1 todo confiante, mete umas pedaladas no estilo Ronaldo Fenômeno, mas tropeça na bola e cai sozinho. O drible foi tão ousado que ele se enrolou todo. No lance, o defensor empurra o jogador do Sunderland na área, mas o cruzamento vem e o Sunderland faz o gol. Na comemoração, o jogador que levou o empurrão vai lá e devolve, empurra de volta e dá o troco na hora. Justiça à moda antiga. Balotelli fica cara a cara com o goleiro sozinho e do nada, em vez de finalizar, ele toca a bola pra fora. Um lance sem explicação que deixou o técnico bravo. Parecia mais um protesto do que uma jogada. O jogador da Venezuela tenta fazer o pivô para receber a bola, mas olha o que o cara do Chile faz. Pega o braço dele e simula uma mão no próprio rosto, caindo como se tivesse levado um soco. E esse jogador que volta pro campo com uma bola na mão e simplesmente arremessa ela na direção da bola em jogo só para atrapalhar o adversário. Busquets divide a bola, leva a pior e cai no chão com a mão na perna, parecendo sentir muita dor, mas de repente lembra que precisa ajudar na defesa e levanta como se nada tivesse acontecido. A recuperação mais rápida da história. E esse torcedor que simplesmente estava escovando os dentes no meio do jogo, tranquilo, como se estivesse no banheiro de casa. E esse cara que faz o gol de pênalti e na comemoração vai direto pro gol mostrar pro goleiro como se defende. Uma provocação completa com tutorial ao vivo e tudo. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, comente qual lance foi o mais estranho. Inscreva-se no canal e até a próxima.